Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, que alegria para nós é podermos hoje celebrar dois grandes santos também nessa as festas juninas assim chamadas. Começamos com Santo Antônio no dia 13 de junho, depois a Natividade de São João Batista no dia 24 de junho e agora a solenidade de São Pedro e São Paulo. Dia litúrgico é 29 de junho. Porém, aqui no Brasil nós transferimos para o domingo, e nesse caso, então, nós já estamos celebrando hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois grandes santos, duas grandes colunas da vida da Igreja. E o evangelho que nós acabamos de escutar é o evangelho onde a figura de Pedro é evidenciada. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizem os outros que eu sou? Enquanto alguns dão as respostas meio que assim, sem saber realmente que tipo de identidade ele tem, porque ele pode ser comparado com tanta gente importante, Pedro, ele é incisivo, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde dizendo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E essa expressão de Jesus aqui ela é muito importante para entendermos até hoje nossa tradição da Igreja em relação à nossa comunhão com a figura do Papa, que é o representante, portanto, é o sucessor de Pedro aqui na terra. Jesus diz: tudo, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, essa é a autoridade que Jesus dá a Pedro, como poderíamos assim dizer, chefe dos apóstolos. Ele é aquele a quem Jesus, portanto, confia a condução de tudo aquilo que, portanto, será a igreja que irá nascer a partir desse grupo dos 12 apóstolos, com Jesus. Ao mesmo tempo, celebramos também São Paulo. São Paulo, na leitura que nós iremos escutar desta solenidade, por exemplo, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós iremos ver então ali, tanto a primeira como a segunda leitura, as referências a Paulo. Paulo, um grande apóstolo também assim considerado de Jesus, que levou o Evangelho além daquelas regiões ali da Palestina, mas levou o Evangelho até o mundo naquele momento conhecido. Um homem muito inteligente que usou toda a sua sabedoria para poder levar adiante a mensagem de Jesus. E, portanto, peçamos a São Pedro e São Paulo, hoje celebrados, que possam interceder sempre no céu pela Igreja que nós pertencemos, pela Igreja que nós amamos, pela Igreja que realmente é nossa família, a Igreja da qual, pelo batismo, nós fazemos dela parte. E aproveitar hoje também para rezar pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Vocês sabem que o Papa é o sucessor de Pedro, e, portanto, ao longo desses mais de 2000 anos de história de cristianismo, sempre a sucessão nunca foi interrompida, desde Pedro até hoje, a figura do nosso Papa Francisco. E rezemos, ele que sempre pede em todas as mensagens e discursos que ele faz, ele sempre pede dizendo: e por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Então aproveitemos hoje
para rezar pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, na condução da Igreja hoje e para que possa continuar o Espírito Santo lhe dando sabedoria, força, coragem, profetismo para realmente poder governar a Igreja nesse período histórico. Portanto, que o Espírito Santo concede a ele e a todos nós que fazemos parte da Igreja. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ad